Paz e graça, queridos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 13. Êxodo 20, 13. Quem achou, dá um amém bem gostoso. Vocês são rápidos. Quem não achou, diga ai de mim. Então, irmão, ai de mim ainda. Êxodo 20, 13. Amém, amados? Se você não achou, escute. É bem curto o versículo. Não matarás. Repita comigo. Não matarás. Novamente. Não matarás. Pai, lemos a tua santa, gloriosa e poderosa palavra. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que tu possa, Pai bendito e Pai santo, ministrar sobre as nossas vidas. Pai, convém agora que eu venha diminuir e que tu venha aparecer. Pai, eu reconheço todas as minhas limitações, me lava com teu sangue. E eu te peço, ó Pai bendito e Pai santo, que essa palavra que está sendo transmitida, que está sendo gravada, que está sendo pregada nessa noite, possa ter menos do pastor Wagner da tua vontade e mais da tua vontade. Senhor, Deus, que tu fale, Pai, aos corações, que tu mude, Pai, histórias, não por minha causa, mas por causa da tua palavra e aquilo que tu colocaste no meu coração. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem nessa noite é Aborto, uma visão sistêmica. Aborto, uma visão sistêmica. Repita comigo, aborto, uma visão sistêmica. Uma visão sistêmica é uma visão que tem vários ângulos. Nós não vamos só abordar aqui o ângulo teológico, bíblico teológico, não. Não, desculpem. Nós vamos tentar abordar outros ângulos. Eu peço desculpas de me aventurar numa área que não é a minha, mas o tema, ele é ético, ele é biológico, ele é fisiológico e ele é altamente atual. Nós estamos prestes a escolher o novo presidente do Brasil. E um dos temas que está em pauta é a questão do aborto. E muita gente hoje está fazendo aborto e nem sabe. Porque o aborto, ele é trabalhado, ele é impulsionado com motivos que não são a da saúde pública, que não são a da saúde da mulher. O interesse que é colocado em jogo vai muito além dos que são pensados. Porém, há interesses também espirituais por trás disso. É algo muito sério, é algo realmente que nós devemos pensar. Hoje, até eu peço muito a ajuda de vocês, porque há uma batalha espiritual essa semana. Há um peso espiritual, o Brasil está numa batalha. E aqui estão acusando os pastores de fazerem voto de cabresto, de mandarem as pessoas votarem em outros não. Não, nós não fazemos isso, a maioria dos pastores não faz isso, tem um ou outro que faz, tem. Todo ramo tem pessoas sérias e pessoas que não são tão sérias. E eu não estou aqui questionando o voto de ninguém. Aqui na Antioquia, você é livre para votar em quem você quiser. Amém? Nós não colocamos aqui vote em tal e vote em tal, não. Agora, como cidadão, o Wagner da Costa Gaspar, eu tenho o direito de ter a minha posição, mas eu não passo essa posição como igreja, eu não passo essa posição como líder, presidente da IEC Antioquia, não. Eu passo a minha posição como cidadão e eu tenho o meu direito, eu não vou abrir mão do meu direito, e eu nunca me posicionei como estou me posicionando agora. Por quê, pastor Wagner? Porque simplesmente os temas que estão em pauta são temas altamente ligados à fé e à nossa realidade religiosa.
Então, cristão que é cristão tem que atentar muito bem para isso. E um deles, qual é? É o aborto. É o aborto, e vai ser trabalhado realmente para liberar. E a indústria do aborto, que ganha milhões no mundo todo, está querendo o quê? Ter o Brasil como uma grande fonte de renda. E você, como cristão, não pode cair na esparrela que eles estão falando, que é um problema de saúde pública, que é um problema grande na realidade brasileira, porque não é bem assim. Vários homens e mulheres de Deus, católicos, protestantes, espíritas, estão trabalhando, mas eles não têm a sua voz divulgada. A palavra aqui no original, para matarás, está mal traduzida. A palavra aqui é hatzah. Hatzah é assassinar. Assassinar vai além do que matar. Assassinar é quando eu penso algo qual é a palavra? Premedito. Obrigado. Premedito, é porque às vezes o hebraico está tão fluente, né, que atrapalhando. Eu premedito, espírito gago sai. Não? Premedito, então eu estou fazendo um assassinato. Você, como cidadão, tem o direito, se alguém entrar na sua casa, se defender. Você tem o direito, e é bem verdade que a lei brasileira não é bem assim não. Pelos direitos humanos, eles querem que o policial seja alvejado para poder reagir. Diga aí para a pessoa que está, é muito lindo isso. Então estão querendo o quê? Colocar o cidadão realmente numa culpa. A palavra aqui é não assassinarás. E entendendo a questão do aborto, o que é o aborto? Na medicina, ação ou efeito de abortar, abortamento. É quando um feto é tirado do útero, eliminando o nascidouro. Eliminando o feto. O termo jurídico, no jurídico, o termo, descontinuação dolosa da prenhez, como ou sem expulsão do feto, da qual resulta na morte do nascidouro. É quando eu mato o feto, ou que, ou através da curetagem, eles pegam uma agulha, pessoas clandestinamente pegam uma agulha de tricô, colocam uma sonda, que é um cano, que tem um aspirador, que tem várias navalhas, várias lâminas, que vai trucidando o feto. Tem um filme que você pode assistir, que é O Grito Silencioso, que um médico abortista nos Estados Unidos, que fez 70 mil abortos. Ele era judeu, quando ele era criança, ele chegava na sinagoga, o pai começava a zombar dele, zombando, até que ele abandonou a fé. Quando ele se formou em medicina, ele foi fazer aborto. Esse homem fez o aborto do filho dele. E ele fazendo aborto, ganhando muito dinheiro nos Estados Unidos, mas muito dinheiro, até que ele colocou um ultrassom, e na hora que ele foi fazer o aborto, ele viu o feto fugindo. Os batimentos cardíacos do feto foi lá para cima, o feto fugindo, entendendo que ia morrer, entendendo que tinha um perigo, fugindo, e a sonda atrás, até que pegou o pezinho e foi esfatiando aquela criança. E esse homem disse: nunca mais eu faço um aborto na minha vida. E quando ele dava palestras, não sei se ele está vivo ainda, quando ele subia para dar palestra, ele dizia: eu sou um genocida, porque ele fez mais de 70 mil abortos. Há vários métodos. A pílula no dia seguinte, que é um bocado, o Célio está aí, que são quantas caixas de anticoncepção? Não, uma pílula daquela? Mais de uma caixa, quase 2 caixas.
que a mulher toma de uma vez só, e se o feto já tiver feito a nidação, ele sai do útero. Causa câncer e é uma bomba de hormônios no organismo da mulher. Então a pílula do dia seguinte é abortista. Certo? Existe também o tal do Cytotec. O Cytotec, ele tem uma característica interessantíssima. Ele deixa uma marca na placenta quando o aborto não é atingido. Eu conheço uma irmã que ela se converteu, e quando a criança nasceu, o médico viu 10 marcas na placenta. Ela tinha tomado 10 Cytotecs. E a criança miraculosamente escapou. Perfeito. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir? A palavra aborto vem do latim abortus, que por sua vez deriva do termo aborior. Este conceito é usado com referência ao oposto de orior, isto é, o contrário de nascer, ou seja, não nascer. Como tal, o aborto é a interrupção do desenvolvimento do feto durante a gravidez. Isso é o aborto, um assassinato de uma vida em potencial. E as feministas dizem, quando foi expulso a bola de sangue, é esse o termo que elas usam para uma criança. E eu vou dizer para vocês, você sabe qual é a diferença de um feto, de um embrião, para você? Tem duas diferenças, tempo e nutrição. Ele tem tudo que você tem. Quem é da saúde, eu estou falando a verdade? Ele tem tudo que você tem. Tudo que você tem, todos os órgãos. Se ele não tem os órgãos ainda, ele tem a carga genética. E ele vai desenvolver se ele for nutrido e se ele tiver tempo. Ou seja, a diferença de um feto, do embrião para você é o quê? Tempo e nutrição. O aborto é um assassinato. Que às vezes é colocada pressão na mãe pelo companheiro, que leva você para tomar uma pílula do dia seguinte, que leva a mulher para tomar um Cytotec, que aumenta 7 vezes a capacidade de você desenvolver uma depressão, que aumenta 20 vezes a capacidade de você ter problema de esterilidade. É isso que ninguém fala. É isso que ninguém diz. Porque é muito fácil mandar jovens, vão transar, vão curtir a vida. Porque depois quem vai pagar a conta é elas. Ninguém está ligando como é que vai ficar as tuas emoções. Sem contar, porque eu não estou falando a questão espiritual ainda. Então, aborto, introduzindo, é um assassinato. Primeiro lugar, a mentira, a estratégia abortista. Repita comigo, a mentira, a estratégia abortista. João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, que querem realizar o desejo dele. Foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, preste atenção. Olha como é feito a questão das estatísticas abortistas. Eu não vou dar muitos detalhes, porque o tempo aqui é pouco, eu não posso fazer a conta aqui para colocar no data show, mas eu posso fazer isso no Tadel. É estimado que no Brasil há 1.500.000 abortos por ano. Diga para a pessoa que está dizendo, isso é mentira. Isso é um problema de saúde pública. Eu vou explicar porque. Não, como é que você sabe? É clandestino. Se é clandestino, como é que sabe disso? Se é clandestino, como é que foi registrado?
Na realidade, é estimado o quê? 100 mil abortos por ano no Brasil. Isso, sem contar a questão juntando todos os abortos provocados e não provocados. Porque há uma quantidade muito grande de abortos que não foram, são abortos espontâneos. O endométrio, que é a parede do colo do útero, a parede do útero, a mulher que está aí, você quer saber o tamanho do seu útero? Faça assim. É a sua mão fechada. Ele é tipo uma sanfona, que quando o menino vai crescendo, ele vai se abrindo. E tem dentro dele ele é revestido de algo chamado endométrio. O endométrio, ele amadurece quando a mulher ovula, que o óvulo entra, aí a mulher vai passar pela menstruação, que sai os pedaços. Quando sai aqueles pedaços que parecem sangue, mais coagulado, não é sangue, é parte do endométrio. Estou certo, doutor? São partes do endométrio que a mulher expulsa na gravidez. Certo? Isso, quando o útero é novo, diz que ele tem menos aderência. E não se pode fazer a nidação completamente. Isso aconteceu com quem? Levanta aí, meu filho. Cadê o pessoal na mídia para filmar esse rapaz bonito aqui? Vem cá. Quando a Edna estava grávida desse rapaz, ela começou a perder ele. Eu estava na igreja Batista Betel, pregando. Ribamar levou ela para o hospital, lá fez ultrassom, o feto estava lá, coração a mil. Ela tomou uns remédios, teve que ter uns carão para ela ficar deitada, que ela não queria ficar deitada lá. E ela ficou deitada um bocado de dia lá com as pernas para cima, tomando remédio para poder ir para a honra e glória do Senhor Jesus está aqui, esse meu precioso aqui, meu primogênito. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida do Abner? Acho que foi um dos dias que eu mais orei na minha vida, viu? Senhor, segura esse menino, Senhor. Eu vou para onde tu quiser. Se for para a África, onde quiser que eu vá, eu vou. Eu aposto. Foi assim, olhe. E por quê? Porque era a gravidez de útero novo. Então muitas mulheres perdem essa gravidez. Então esses abortos estão aqui. Como é que eles fazem? Metade da mulher que sofre aborto, ela passa por internamento. E como era calculado por uma agência, por exemplo, o Instituto Alan Guttmacher. Está aí. Esse instituto foi feito nos Estados Unidos e eles simplesmente, não, vamos pegar essa quantidade de mulheres que são internadas e nós vamos multiplicar por 5. Depois o Alan Guttmacher saiu da jogada e fez a IPPF e depois veio a IPAS, que é a atual que faz isso, que manda multiplicar por 5 ou por 6. Agora, por que se multiplica por 5 ou por 6? Por quê? Eles não dão explicação para isso. Por que essa multiplicação por 5 ou por 6? Aí o número sobe lá para cima. Se cada de 2 mulheres, uma fica internada, então o correto se colocar é o quê? Vamos botar por 0,25. Que dá um número estimado de 100 mil, mais ou menos 100 mil abortos. Pela quantidade de mulheres que dão entrada de internação no Brasil. Mas qual é o número que eles apresentam? 1.500.000. Ou seja, essa agência, Alan Guttmacher, ela foi feita, você sabe por quê? Porque os Estados Unidos estavam preocupados, porque o crescimento populacional do mundo ameaçava a segurança dos Estados Unidos. E ele começou a desenvolver políticas públicas de controle de natalidade e de aborto em todo o mundo. Quando mudou o presidente dos Estados Unidos, eles disseram, nós não vamos investir dinheiro público nisso. E criou esse instituto para arranjar dinheiro particular para se investir nisso. Ou seja, a intenção não é saúde pública. E tem muita gente, não, existe um problema de saúde pública. Então, mentira. Segunda mentira dos abortistas. A prática do aborto, quando é legalizada, diminui. Mentira. Diga aí para a pessoa que é mentira. Diminui nada. Na década de 70 era 200 mil nos Estados Unidos, que tinha uma população igual a do Brasil hoje.
Depois que foi legalizado, subiu em 5 anos para 1 milhão. Hoje é 1,5 milhão de abortos nos Estados Unidos por ano. Então, quando legaliza o aborto, não diminui, cresce, e cresceu muito, cerca de 600%. Se você votar a favor do aborto, você vai estar assassinando muitas crianças. 3. No Brasil, tem maior número de abortos que nos países legalizados. Mentira! Mentira! Os países como França, Suécia, Inglaterra, Japão, vai de 4 a 8 vezes, número percentualmente maior do que no Brasil. São países que têm um aborto legalizado e ele tem um número maior 4 a 8 vezes. A geração do Japão, que não participou da discussão do aborto, a geração da França, que não participou da discussão do aborto, ela está simplesmente engravidou, aborta. O aborto está aumentando no Brasil. Aqui está acontecendo algo muito estranho. Porque de 2008 a 2009 teve uma queda de 12%. E não divulgam mais dados sobre isso. Ou seja, dá a entender que o aborto no Brasil está diminuindo. Quinta mentira. O aborto diminui a mortalidade materna. Mentira. Não há estudos, pesquisas nenhuma sobre isso. E as que tem comprovam o seguinte, que nem influi, nem contribui. Ou seja, as mulheres que estão morrendo, não estão morrendo por causa da prática de aborto. As mulheres estão morrendo por falta de condições de hospitais e de saúde pública. Então, são mentiras. A Bíblia diz, não, vamos mentir. O pessoal que trabalhou nos Estados Unidos para legalizar, tem um médico que diz o seguinte, eu tenho certeza que os números eram falsos, mas a nossa causa justificava a gente mentir. Nós sabemos quem é o pai da mentira. Nós sabemos quem é o pai da mentira. Mas para entendermos, eles vão jogar outras jogadas. Quais são? Quando não, mas o começo da vida não está só na fecundação. Vamos lá, vamos para as teorias. A primeira teoria que eu vou trazer aqui é a anidação. O que é a anidação? É quando o óvulo se cola na parede do útero, da parte chamada endométrio. É o processo de implantação do óvulo na cavidade uterina, endométrio. É a parede que reveste a mucosa, formada de fibras musculares lisas. Quando o óvulo se fixa, está ali. Alguém pode desligar as luzes aí um pouquinho, por favor? Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Depois a gente bota isso na edição, não precisa subir não. Pronto, aqui é a anidação. É um embrião que colou na parede do útero. Eu não posso dar mais detalhes porque não é a minha área. Meu conhecimento vai até aqui. Meu óvulo fecundado, que dá para ver dentro. Certo? Então a anidação. Qual é a questão da anidação? Presta atenção. Pode acender aí, depois a gente vai para o próximo. A anidação, a maior parte da fecundação se dá nas trompas. É fecundado, o esperma vem lá. Certo? Aí acha um óvulo. Ei, acha aí, puf. Aí vai, ele fura a parede do útero, do óvulo, entrou, já formou um embrião. Aí começa a se multiplicar as células. Isso se dá onde? Nas trompas. E das trompas ele vai viajando já o embrião fecundado para o útero. E no útero ele se cola na parede do útero e a anidação, que não era para ter tirado. Certo? Ou voltou. Se dá anidação. Certo? O que é que eles dizem? Não, se não tiver anidação, então ou
ali só vai se desenvolver a vida se tiver anidação. Não, presta atenção. O óvulo, ele é independente. A vida, ela vai continuar independente da mãe. Se a fecundação, quando é in vitro, ela se dá onde? Ela se dá na anidação? Não, fora. Então, se tiver alimento, ele vai se multiplicar. Então, não é na anidação a vida, certo? Segunda teoria, aqui onde tem a pílula do dia seguinte, expulsa isso aí. Expulsa do organismo, que não, às vezes não deu tempo de ter anidação. E pega, e também o DIU. O DIU de cobre ou os outros DIUs, eles criam na parede do endométrio uma inflamação crônica, impedindo o óvulo de fazer anidação. Depois eu trago outra pessoa da área que vai esclarecer mais aqui. Mas aqui o que é que acontece? Aí o óvulo não pega. Então, pílula do dia seguinte. Remédios que a pessoa, a garrafada, antigamente era garrafada. Expulsava o óvulo daí. A segunda teoria está muito ligada à questão da anencefalia. Certo? É a formação da parte completa da criança, a parte neurológica completa. Que vai pelos os três cérebros. Cérebro reptiliano, o sistema límbico, que é onde vem as nossas funções vitais, e o neocórtex, que é o cérebro racional. Essa parte aqui, o reptiliano, que é a vermelhinha, o que é que ela significa? Ela significa que, segundo a teoria evolucionista, que eu não creio, que foi criado primeiro esse cérebro, depois foi desenvolvido os outros. Isso é história para boi dormir. Mas o pessoal acredita, passa a teoria da evolução como se fosse lei, como se fosse ciência. E para ser ciência, foi observado. Não se achou alguém tão velho que viu a evolução. Então ninguém viu a evolução, não foi feita a observação, não há método de experimento, não há o elemento de transição, então não existe a história. Mas, vamos lá nessa teoria. Esse cérebro reptiliano seria o começo. Depois, aqui estariam os instintos do homem. Depois seria o límbico. O límbico já estaria também, não só os instintos, mas a função vital, como respiração, como a questão quando a pessoa vai comer e não vai para o pulmão, vai para o estômago. Tudo isso é o sistema límbico que faz. Quando a pessoa tem Alzheimer, ou Parkinson, ou alguma doença degenerativa, que ela começa a ter essa parte degenerada, o que é que acontece? Ela começa a jogar comida para dentro do pulmão. É problema no sistema límbico. E a última parte, que é a parte onde se processa, onde se julga, que eu estou falando aqui, vocês estão julgando, estão pensando, é a parte do neocórtex, que é a parte racional. Diga para a pessoa que está do seu lado, pensa bem. Gente, tem gente que parece que não tem isso aí, não. Está no relacionamento, aí leva uma lapada. Aqui não tem ninguém desse jeito, graças a Deus, né? Aí leva a lapada do namorado, ou o namorado também, porque tem namorado que apanha da namorada, viu? Aqui não tem ninguém desse tipo, não, mas... Aí pega e deixa. Aí daqui a pouco está com saudade. Aí quando eu falo que a pessoa gosta, tem gente que acha ruim. Meu irmão, se eu fosse uma mulher e o caba tocasse um dedo em mim, ele só tocava uma vez. Diga para a mulher que está perto de você, tenha vergonha. E o contrário, se eu fosse um homem que a mulher batesse em mim, diga para o homem que está perto, vai pegar uma cozinha. Vai pegar uma cozinha na barriga. Você que está doido para casar, cuidado se a sua noiva é valente, viu?
Graças a Deus, aposto as mulheres aqui da Antioquia, tudo é manso, aleluia. Neocórtex. A parte da anencefalia, a criança nasce só com o cérebro reptiliano e às vezes ela precisa de ajuda para oxigenar, porque ela não tem capacidade de controlar os pulmões. Ou ela nasce com alguma parte do cérebro, do sistema límbico. Então ela tem o seu sistema altamente comprometido. A maior parte dos anencéfalos, eles nascem e depois morrem. Só que mesmo assim, nós vamos ver mais adiante, que nós não temos o direito de interromper a vida. Hoje, alguém me ajude aí, o Brasil aprovou que até a 3ª gestação é autorizado pela justiça o aborto dos anencéfalos. Até o 3º mês de gestação. Então é algo realmente que vocês vão ver, que nós não temos o direito de fazer isso. Porque só quem pode tirar a vida é um, que é Deus. Nem no caso de aborto. No caso de aborto, não pode. O que é que a criança, o que é que o feto, o que é que um embrião tem a ver com um crime de alguém? Eu vou punir uma pessoa, quer dizer que é contra a pena de morte. É contra a pena de morte, mas por feto não é contra. O feto pode morrer, o que foi que ele fez para estar ali? É duro, irmãos. Ah, se fosse o senhor, fosse com a sua família, irmãos, uma coisa eu posso dizer, eu não posso dizer o que eu falo, não vai adiantar, mas o que a Bíblia fala, que nós não temos o direito de fazer isso. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Pode aplaudir Ele? Então, quando há a questão da má formação, da anencefalia, o que é que eles fazem? Aborto. E 3, a vida se dá na fecundação. É justamente tá aí o rapazinho. A mulher às vezes está ovulando, não sabe, vai lá, tem uma relação sexual. Não é uma gravidez planejada, pastor, mas eu não planejei. Segura a tua onda, para não dizer outra coisa. Segura a tua onda. Aí depois quer tomar pílula do dia seguinte, vai tomar o Citotec, tem uma hemorragia, tem complicações, vai ficar com sequelas para o resto da vida, vai precisar de acompanhamento psicológico para o resto da vida, vai ter problemas espirituais o resto da vida. Porque a pessoa que aborta, ela está pedindo esterilidade para você. Pode causar problemas de gerações. E a pessoa tem, Deus perdoa, irmão. Mas às vezes custa até a própria vida. Quantas meninas que foram abortar morreram? Tem infecções generalizadas, gravíssimas. Quando há a fecundação, meus queridos, aqui já produz a vida. Depois que o esperma entrou, já há uma reprodução das células. E já tem a carga genética aí, total de um ser humano. É um milagre da vida. É algo maravilhoso. A Edna estava se preparando para fazer uma bariátrica. No 5º mês descobriu o Benjamin. Levanta ele aí, ó. Peça boa. Está aí essa criança linda que veio alegrar o nosso coração. Eu fiquei tão feliz, irmão. Ela ficou com tanto ódio de mim. E eu feliz da vida, porque Deus me abençoou com o filho. Amados, na fecundação, é a designação dada à função de 2 gametas, células sexuais, uma masculina e outra feminina, o óvulo e o esperma, a qual resulta em uma célula diploide, ovozigoto, ou seja, é um embrião.
é o começo da vida. Aqui o cristão crê que começa a vida. Por que que nós cremos isso? Vamos ver, terceiro lugar, o começo da vida, uma abordagem bíblica teológica. Em terceiro lugar, o salmista já era uma pessoa quando substância informe. O Salmo 139, verso 13 e principalmente o verso 16, abre a sua Bíblia aí para você acompanhar. Pois tu formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Verso 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância ainda informe. O que é isso? Embrião, fecundado, uma substância ainda informe. Meu Deus, como ele sabia disso? A Bíblia, há mais de 2000 anos atrás, já falava isso. Que hoje a ciência vê através do microscópio. Que hoje nós vemos essas fotos. Você foi formado no seio da sua mãe por Deus. Diga para a pessoa que está dizendo, você tem valor. Se fosse outro esperma naquele óvulo, seria outra pessoa, mas sou eu. Dê um brado de vitória aí. Pode aplaudir o Senhor, pode festejar. Diga para a pessoa que está, é você, meu irmão. Diga para a pessoa que está poderoso ou poderosa, vai. Queridos, olha, tinha, quantos milhões são de espermas, sério? Quantos milhões de espermas? Quantos milhões de espermas ali na ejaculação, lembra? Mas, como? 100 mil para um. Pensa, meu irmão, você que não consegue chegar na hora nem no banheiro da sua casa. Você ganhou, diga aí, você ganhou. Pode aplaudir o Senhor Jesus por isso. E no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha, meu amado, 2. O salmista era uma pessoa quando embrião, substância informe. Vocês era você, Wagner da Costa Gaspar. Ih! Deus chama desde o ventre. Eu fui chamado para ser pastor. Irmão, eu detestava crente. Para mim todo pastor é ladrão. Desculpa aí, viu? Todo pastor é ladrão. Nunca pensei isso na minha vida, mas Deus já tinha um plano para mim. Deus tem um plano para você também. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Deus chama desde o ventre. Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse desde o ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Alguém filma o Benjamin que ele está aplaudindo lá, Jesus, aleluia. Você teve tanta dificuldade na vida para chegar aqui. Você passou tanta coisa. Talvez seu casamento não tenha dado certo. Você pensou, meu Deus, está tudo acabado. Eu sonhei tanto com isso. Talvez aquele emprego que você fosse colocado para fora, puxado seu tapete, seu ministério acabou. Foi uma confusão. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa. Deus tem um plano para você. Você está aqui numa onda, num mundo que quer abortar. Você está aqui quando disseram que você não ia conseguir. Você está aqui porque Jesus chamou, Ele te chamou desde o ventre. Deus tem um plano para você. Diga para a pessoa que está dizendo, Deus tem um plano para você.
Pastor, isso era o salmista, pastor, isso era Davi, pastor. Isso era Davi, pastor, isso era Jeremias, o chorão, pastor. Jeremias chorava e era profeta, eu choro, não sou nada, pastor. Tem gente que torce até para o time que está na segunda divisão. A vocação, né, irmão? Não, pastor, isso não é para mim não, queridos, preste atenção. Atos 10:34. Abra a sua Bíblia aí em Atos 10:34. Amém? Essa é essa mídia. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Grite aí, é para mim! Tome posse, aplauda o Senhor Jesus. Pode aplaudir bem forte. Que plano Ele tem para você? É plano de bênção, não é plano de maldição. Tem gente que fica, está tudo tão bom, o que é que vai acontecer de ruim? Diga aí, está queimado. Né, Benjamin? Presta atenção. E para fechar essa abordagem bíblica teológica, terceiro lugar, o valor do feto. O valor de um feto na Bíblia é o valor de uma vida. 3. Repita comigo, o valor de um feto é o valor de uma vida. Novamente, o valor de um feto é o valor de uma vida. Êxodo 21, 22 e 23. Abra a sua Bíblia aí. Êxodo 21, 22 e 23. Alguém acende os refletores para mim, por favor. Vai dar trabalho na edição depois. Diz assim, mas pode acender. Depois a gente apaga daqui a pouco. Se os homens brigarem e tiver uma mulher grávida perto, barriguda. Barriguda eu falo com carinho aqui no Ceará. Grávida, uma gestante. E ferirem uma mulher grávida. E forem causa de que aborte. Porém, sem maior dano. Aquele que feriu será obrigado de indenizar o segundo, a qual lhe exigir o marido da mulher. E pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Vou explicar aqui. O que é isso? Aborte aqui, no primeiro lugar, não é aborte. É o que? A mulher ter o bebê prematuro. Só que o bichinho nasceu prematuro, mas não morreu. Não ficou com sequela. Não tem problema. Ele paga o quê? Uma multa. Foi um parto prematuro. Então ele paga o quê? Uma multa. Mas, se a criança ficasse com sequela, ou a mulher ficasse com sequela, ou a mulher morresse, o que é que acontecia? Morria. O feto, na Bíblia, tem o valor de uma vida. Se a criança nascer prematuramente e não morrer, ok. Mas, se a criança nascer e morrer, ou nascer e ficar defeituoso, ou a mulher ficar com sequelas, ele tinha que morrer. Dano grave. Irmãos, preste atenção. A Bíblia diz que a vida se dá na concepção. Nós não temos o direito de tirar uma vida. Pastor, mas o senhor vai obrigar uma mulher que teve uma criança, anacéfala, uma gestação anacéfala, o senhor vai obrigar ela a ir até o final? Não, não vou obrigar ninguém.
Eu não tenho direito de obrigar ninguém. Agora, eu não vou mudar a minha pregação. Eu vou encerrar com um vídeo. Aqui. E eu peço que vocês prestem bastante atenção, que ninguém sai do lugar agora. Preste atenção. O nome desse vídeo, ele tem ele completo. É Flores de Marcela. O que é isso? É um caso de anacefalia. Fecha as luzes total. Pode fechar total. Preste atenção nesse vídeo aqui. Dr. Mauro, que é o médico dela, ginecologista, chamou eu lá para falar. Aí eu caí numa situação muito difícil, muito complicada para poder chegar em casa e falar para elas. Aí eu cheguei, não tive coragem não. Foi uns 3 dias para poder falar. A reação foi triste, eu chorei muito. No dia que meu pai chegou e me falou, eu e minha irmã sofreu muito. Quando ela veio começar o pré-natal, através de um ultrassom, eu fiz um diagnóstico de anencefalia. Posteriormente, eu mandei ela retornar dentro de uma semana, repeti novamente o ultrassom, foi confirmado. Mandei posteriormente para outro colega para também não ter dúvidas sobre o diagnóstico, e a partir daí nós mandamos ela para acompanhamento em Franca na gestação de alto risco. A Marcela tem toda essa parte aqui formada, então o tubo neural dela, que é o início do sistema nervoso central, se formou até chegar nessa parte. Daqui para cima ele já não se formou mais. Então essa parte aqui do encéfalo junto com o cerebelo a Marcela não tem. Isso aqui é uma vista parcial da coluna que ela tem perfeita. E aqui é um corte do sistema nervoso central de lado, né? E você vê toda essa estrutura de córtex cerebral que a Marcela não tem, junto com o tronco cerebral. Isso é o que a Marcela tem. Ela é considerada um caso clássico de anencefalia, isso que ela não possui nada do córtex cerebral. Anencefalia não é uma patologia rara, é uma patologia comum. Em cada 1000 gestantes, uma pode ser portadora dessa patologia. O que nos chama atenção, no caso da Marcela, é a sobrevida dela. O relato dos casos de anencefalia, geralmente, o que eu tenho lido nas literaturas médicas, são os prognósticos muito ruins, com sobrevida, geralmente, após o nascimento, de 4, 7 dias no máximo. Teve gente que falava, é melhor às vezes tirar, porque já que não vai sobreviver, então o sofrimento vai ser maior. Porque aí vai esperar mais 5 meses para frente para poder nascer, depois vai nascer, vai morrer com 2 dias, 1 dia ou 1 minuto, então o sofrimento vai ser maior. Era um prognóstico muito ruim para Marcela, mas que eu era totalmente contra a realização de aborto. Então acho que matar uma criança não pode, porque sobreviver o tempo de vida da pessoa, isso aí ninguém, só Deus mesmo, que não sabe quanto tempo de vida dura. Porque primeiro o médico ele tem que buscar a vida, procurar fazer com que aquela pessoa tenha uma qualidade de vida boa. Então um médico que vai contra os princípios da vida, já começa a ser uma coisa meio complicada. E a gente lá em casa, assim, eu falava assim, se for para vir para me dar força, para me continuar a minha gravidez, a porta está aberta para quem quiser vir. Mas se for para vir falar para me tirar, para mim não seguir gravidez adiante, pode ir embora. Ela ficou no hospital durante os 6 primeiros meses de vida dela. Nesses 6 primeiros meses de vida, a Marcela ela apresentou 2 paradas respiratórias e uma parada cardíaca. O que também nos chamou a atenção foi essa volta espontânea, não foi usado nenhum tipo de droga para reanimação. Ela foi somente oxigenada, massageada, e ela voltou nas 2 paradas respiratórias a respirar sozinha, e a parada cardíaca foi feita também só uma massagem cardíaca com a volta espontânea.
Ela teve também um quadro de pneumonia, mas uma pneumonia bem tranquila de ser tratada. E depois desse quadro, foi no 4º mês de vida, depois desse 4º mês de vida, Marcela passou muito bem. Aí nossa preocupação era assim, tá melhorando a qualidade de vida dessa criança, porque a princípio nós não acreditávamos que a gente poderia ter dado alta para ela. Como a Marcela ficou 2 meses praticamente sem nenhuma intercorrência, nesses 2 meses nós conversamos com a família para que, se ela organizasse algum lugar próximo ao hospital, que fosse de fácil acesso tanto para mim quanto para ela, está chegando ao hospital, nós arriscaríamos dar alta para a Marcela, porque a princípio ela precisaria só de um concentrador de oxigênio, que seria um capacete de oxigênio que oferece à Marcela um ar com mais oxigênio, mas a respiração, todas as funções delas são espontâneas, ela faz sozinha, a respiração dela é espontânea, ela só respira um ar com mais oxigênio. Ela sorri, ela grita comigo. Quando ela não sente bem de um jeito que eu coloco ela mexe bastante, ela grita, ela reclama. Eu converso com ela, ela escuta. É coisa que os médicos não explicam. Alguns movimentos, e a maioria são reflexos, né? Ela não tem a capacidade de coordenação de movimentos. Mas sempre a gente percebia no dia a dia, e quem cuidou dela, e principalmente a mãe que fica no dia a dia, que a Marcela respondia a estímulos coordenados também. Uma das coisas que mais me chamava a atenção era o fato dela assustar com o barulho de telefone, ela reconheceu o som da mãe. As poucas vezes que nós tiramos ela de perto da mãe para fazer os exames, que foram as ressonâncias magnéticas, ela chorou, ela ficou muito agitada e era assim uma incógnita. Nos exames, no último ressonância, a gente teve uma resposta científica, porque a Marcela possui todo o conduto auditivo perfeito. Então a Marcela, sem entender, porque ela não tem onde processar esses dados, ela escuta. E isso é uma das explicações por ela ter esse contato tão importante com a mãe, ela perceber a presença da mãe. A Marcela escuta, mesmo sem entender. E até quando que isso, assim... porque ela tem toda a coluna, a medula dela é toda formada e toda perfeita. Então ela tem sensação de dor, ela tem sensação de calor. Ela não tem onde processar essas informações devido à ausência do córtex cerebral. Eu fico muito triste quando saem umas reportagens que falam que a Marcela não sente, não tem assim gosto. Porque eu coloco laranja na boca dela, assim, na sonda, ela sente, ela não gosta de laranja. Ela não gosta de laranja, não gosta de beterraba. É por ela ficar cuspindo, ela não gosta. Eu acho que ela sente e muito. E graças a Deus estou aqui com a minha gordinha forte no berço lá a cada dia. Está salvando e vai continuar salvando muitas vidas de muitas crianças que vê as imagens dela na TV, consegue ter uma esperança maior nas mães. Peço a todos os pais que, se passar pela cabeça deles de eliminar um filho, não faça isso não, porque o filho, quando Deus definiu para que ele seja vindo ao mundo, que deixe ele vir. Não elimina ele do mundo não, porque é muito difícil. Depois eu acho que o sofrimento vai ser muito maior, que vai matar uma criança sem defesa. Não sei, é 1 minuto de cada vez que eu vivo dela. Tem que aproveitar cada minuto. Na verdade, a gente comemora o aniversário dela a cada mês, né? Toda vez que ela vai fazer, que nem completou 1 ano e 2 meses, aí sempre é aniversário. Mas eu acredito que é Deus que sabe. Eu coloco sempre nas mãos dele.
Mas o dia que ele vier buscar ela também, bicho, eu vou sofrer muito. Mas sofrer assim, sofrer ao mesmo tempo feliz, porque eu fiz a vontade de Deus, né? Eu deixei ela nascer.